Boa noite, senhoras e senhores. Este é mais um programa O Patriota, Voz da Resistência. No programa de hoje eu vou falar sobre agenda global, sobre nova ordem mundial, sobre governo global. E eu percebi que isso é importante em conversas que eu tive recentemente. Ainda não acreditam nessa agenda internacional de alguns grupos, são financiadas por alguns grupos, e que afeta o Brasil. E é interessante que as pessoas conheçam os textos por trás dessa agenda global, por trás da nova ordem mundial, por trás do conceito de governo global para lutar contra eles. Então, hoje, não adianta nada a pessoa achar que combatendo o PT como se fosse uma agenda territorial, uma agenda nacional, vai resolver muita coisa, porque o PT é só a cabeça de uma das cabeças da Hidra. Quem não conhece aquela mitologia do Hércules, tem um dos trabalhos consiste em matar uma Hidra, e a Hidra tem 7 cabeças, tem uma cabeça que controla as outras e que só que ele só consegue matar a Hidra depois que mata todas as cabeças de uma vez. Então, acabar com o PT não adianta muita coisa. Por quê? Porque tem aí o PSB, a esquerda internacional tem poder, inclusive, para manipular o PSDB, caso queira. O PSDB já é um partido da esquerda, já tem ali socialistas fabianos infiltrados, e bastaria um investimento mais intensivo no pessoal que compõe o PSDB para poder controlar esse partido no sentido de impor aquela agenda mais radical socialista no Brasil. Então, as pessoas têm que ter consciência também dessa agenda internacional, têm que saber que um dos problemas que o Brasil enfrenta é grupos com ideias socialistas, com ideias na soberania do Brasil a determinados grupos internacionais, ideologias, que a culpa da miséria do Brasil seja do brasileiro. Por quê? Porque não tem valores, porque não é um povo que gosta de ler, que se informa e, por isso, acaba tomando decisões muito erradas. O obstáculo para o Brasil vencer é ele mesmo. Não se pode negligenciar, em primeiro lugar, a ideologia socialista que ferra com tudo. Essa ideologia que está transformando o Brasil num país de quarto mundo, né? Já era de terceiro mundo, agora vai de quarto mundo. Durante muito tempo, o Brasil era um país emergente, palavras para aumentar a autoestima do brasileiro, quando de fato a gente não saiu do terceiro mundo, a gente continua sendo um país subdesenvolvido para o quarto mundo. Então, é bom que o brasileiro tenha essas consciências, conheça alguns textos, conheça a agenda do inimigo. Então, eu vou começar lendo algumas passagens, e se assistindo, ouvindo, e tiver dúvida, ou então quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Então, esses trechos são de um livro que eu só vou revelar qual é. Antes disso, eu gostaria que os senhores refletissem se essa agenda pregada, né, estão sendo perseguidas no Brasil, estão sendo executadas. Então, o primeiro trecho mas vários casos parecidos aumentaram o alarme e o eleitor ordenou um inquérito judicial nos procedimentos da loja. Foi descoberto que várias lojas associadas eram a enfermagem ou escola de preparação para uma ordem específica e que o objetivo expresso
era abolir o cristianismo e acabar com todos os governos civis. Então, reflitam essas palavras, reflitam que tipo de grupo teria essa agenda. Quem tem essa agenda de acabar com o cristianismo, de acabar com os governos civis, e por quê? E tentem pensar de quando os senhores acham que é esse trecho específico. Outro trecho do mesmo livro é: depois de trabalhar por 4 anos com grandes, provocado com os truques do seu superior, e ele quebrou todas as conexões com a sociedade em 1784. E algum tempo depois, publicou a declaração de tudo o que ele fez nela. Essa é a mais excelente dos planos e princípios da ordem e mostra que o alvo dela era abolir o cristianismo dos estados e governos da Europa para estabelecer uma grande república. Um outro trecho, os senhores notam uma agenda para acabar com os governos da Europa. Isso daí pode ser mais ou menos analisado à luz da União Europeia, que os países que existiam na Europa na época em que esse texto foi escrito, hoje existem ainda como países, mas fazem parte de uma organização política superior, supranacional, para as quais esses países tinham que abrir mão de parcelas de sua soberania e, enfim, muito claramente, pelo menos parcialmente, essa agenda dessa ordem foi cumprida. Então, o livro continua com o seguinte: as instruções começam com reclamações sobre a baixa condição da raça humana e as causas são deduzidas da religião e dos estados. Depois diz que o homem teve problemas e aceitou que a sociedade civil o escravizasse. Depois disso, o livro diz que para sair desse estado, para ser liberto e nascer novamente, não há outra forma que não o uso da razão pura, pela qual uma moralidade geral pode ser estabelecida que colocará o homem em condições. Isso só pode ser feito através de associações secretas. Isso está escrito no livro. Isso só pode ser feito através de associações secretas, por graus ou em silêncio, se infiltrar no governo dos estados e fazer uso daqueles meios para príncipes e padres são, em particular, os inimigos, cujas mãos devem ser dessas associações, se nós não conseguirmos acabar com eles antes. Então, essa daí é outra passagem que revela uma agenda, um modus operandi que grande essa organização se propõe a adotar para transformar a sociedade conforme os seus desígnios. Em outra parte interessante, ele diz que o jeito mais poderoso de influenciar os homens do que usando as mulheres. Esse deveria ser, então, o nosso principal estudo. Nós deveríamos insinuar nossas ideias na opinião delas, dar a elas dicas de emancipação da tirania da opinião pública e de viver por elas mesmas. Isso será de um alívio imenso para aquelas que se acham escravizadas para serem livres de qualquer corrente de restrição, e isso irá atiçá-las ainda mais e fazê-las trabalhar para nós sem que elas saibam para quem trabalham e por que trabalham. Olha só, é uma agenda que envolve usar as mulheres como grupo, como massa de manobra, de emancipação disso que eles chamam de tirania da opinião pública, atingir seus objetivos políticos. Então, é uma raiz muito interessante do feminismo. E, mais uma vez, eu gostaria que os senhores respondessem
procurassem, antes de saberem a resposta, quem escreveu isso? Por que isso foi escrito? Desde quando essa agenda feminista, essa agenda de criar organizações feministas, usar as mulheres para determinados objetivos, existe? E o livro continua com o trecho: nós devemos ganhar o povo comum em todos os cantos. Isso será obtido principalmente por meio de escolas e por um comportamento aberto e amigável e tolerante com seus preconceitos. Se um escritor publica qualquer coisa que atraia atenção, mas não vai de acordo com nossos planos, nós devemos comprá-lo, ganhá-lo. Olha só, tudo isso está compondo uma intenção que eu até posso dizer relativamente antiga, ok? É uma intenção, uma organização aparece aí antes desse caos que a gente está vendo, que está se formando no mundo desde a década de 70, aliás, bem antes, mas que é muito de acordo com o que a gente enxerga, com o que a gente vê acontecendo. E se continua com a seguinte sugestão ou então aceitação de determinado instrumento, que é: uma sociedade literária é a mais apropriada forma para introduzir nossa ordem em qualquer estado que nós ainda somos desconhecidos. Então, eu pergunto às senhoras e aos senhores por quê? E a melhor forma para se infiltrar em sociedades em que as suas intenções são desconhecidas seria uma sociedade literária. Porque, com uma sociedade literária, os senhores e as senhoras vão conseguir manipular a opinião geral de uma forma mais sutil. Se uma organização literária, por exemplo, a Academia Brasileira de Letras, for financiada, for equipada com pessoas com uma determinada ideologia sem que nós saibamos, obras serão produzidas que vão ganhar um determinado respeito e que as pessoas vão ler como se fosse uma manifestação espontânea da intelectualidade do autor. Quando, na verdade, é uma manifestação direcionada de uma agenda específica filtrada pelo autor. E essa é a melhor forma de convencer as pessoas. Por exemplo, hoje eu estava conversando com amigos e a gente tocou no assunto da Conspiração Aberta, o livro do H.G. Wells, em que ele diz quais são os quesitos, quais são os princípios para as pessoas que querem esse mundo socialista, esse mundo coletivizado, esse mundo desarmado, qual o princípio que eles têm que o que eles têm que fazer para conseguir isso. E uma boa parte do livro, ele visualiza pessoas que sabem o que querem, sabem que aquilo é encarado como uma conspiração, só que eles estão completamente satisfeitos com isso. Por exemplo, recentemente foi descoberto que um funcionário de um ministério na Esplanada, ele foi cedido à presidência da República, e as pessoas sabem que ele é do PT, é o PT, então por isso que ele foi cedido. E, a partir da presidência da República, ele manipulou informações no Wikipédia. Ele foi pego, vai responder processo administrativo por isso, mas o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: ele foi pego, ele não entregou nenhum superior, ele retornou para seu ministério de origem e provavelmente ele vai ser recompensado. Por quê? Porque o PT, ele
premia quem é obediente, ele não premia quem é honesto ou quem ele premia os que seguem incondicionalmente a agenda do PT. Isso daí é a conspiração aberta. E as pessoas que conhecem esse retardado sabem que ele é um militante bem raivoso pelo PT, ok? Então, o que ele quer. E o que ele faz, por mais imoral que seja para a gente, para ele não é, porque ele está nessa conspiração aberta. Ele entende as consequências positivas e negativas dos atos dele. Isso daí que é essa conspiração aberta. Só que o problema é o seguinte, esses vagabundos que querem controlar a cultura, que querem manipular informações de uma forma escondida, para que as pessoas que leem Wikipédia e contaminem com aquela opinião, com aquela ideologia, como se fosse imparcial, elas ficam mais suscetíveis a aceitar aquilo. Por quê? Porque uma coisa é você ler uma carta capital que a gente sabe que é manipulada pelo governo. As pessoas inteligentes sabem que carta capital é revista para animal doméstico, é revista para fazer, não sei, para forrar a gaiola de passarinho. E mesmo assim, quando a gente acha na rua, porque comprar aquele lixo é absurdo. Só que existem fontes de informação que as pessoas confiam e que a informação que ela pega dali, ela compra mais fácil por achar que é imparcial. Então, esse é o problema da conspiração. E a conspiração aberta, que foi proposta ali pelo H.G. Wells, que era um socialista fabiano e é o mesmo autor de ficção científica que os senhores conhecem, a intenção era que esse comportamento, que o agente em conspiração aberta conseguisse convencer outras pessoas que não dessa conspiração aberta a adotar aquelas princípios pregados, porque conhece dessa conspiração aberta. O que eu vou falar aqui? Ok? Não precisa se preocupar, eu vou falar tudo aqui direitinho. Então, o texto com o seguinte trecho, é uma carta escrita de um agente para outro dessa ordem, que foi roubada, que foi apropriada, que foi encontrada, e que diz o seguinte: a planta de Hércules para estabelecer uma escola Minerva para garotas é excelente, mas requer muita circunspecção. Filo e eu tivemos sobre o assunto, mas não podemos o mundo sem melhorar as mulheres. Nós temos apenas uma grande influência nos homens, mas como nós devemos nos livrar deles? Como nós iremos relacionar, desculpem que eu estou fazendo uma tradução instantânea, então eu vou precisar de um pouco mais de tempo. Como irão suas relações particularmente suas mulheres, imersas em preconceitos, consentir que outras pessoas influenciem na educação dessas garotas? Devemos começar com garotas crescidas. Hércules propôs a mulher de Ptolomeu Magos, e eu não tenho objeção. E eu tenho quatro afilhadas, boas garotas. A mais velha, em particular, é excelente. Ela tem 24 anos e tem lido muito e é acima de todos os produtos. E da religião, ela acha o mesmo que eu. Bem, é isso. É mais ou menos um trecho
que mostra de uma forma explícita a intenção de criar escolas para garotas com uma ideia específica dessa ordem. Só que eles querem sorrateira. E eles notam, curam, dentre as pessoas que eles têm influência, que eles conhecem, mulheres confiáveis para conduzir administrativamente as Minervas. Será de grande serviço e irá nos trazer muita informação e dinheiro e irá caber charmosamente no gosto de muitos dos nossos melhores membros, aqueles que são amantes do sexo. Isso deve consistir os virtuosos e os de coração livre. Eles não devem saber outros e devem, abaixo da direção homens, e devem estar abaixo da direção de certos homens, mas não saber disso. Livros apropriados devem ser colocados nas suas mãos e secretamente, e assim secretamente, estimular essas suas paixões. Ou seja, é de subversão social para poder atingir os objetivos dessa ordem. Continuando, tem um item aqui que eu acho que é o melhor, que é no mesmo papel escrito à mão, descrição em uma caixa forte, a qual, se for forçada a abrir, irá destruir o seu conteúdo. Várias receitas para o aborto, uma composição que pode matar e cegar, e uma folha que contém a receita de uma tinta invisível, um chá para aborto, erva, um determinado tipo de erva, e um método para encher a cama, ali a alcova, com vapores pestilentos. Como tirar a impressão de selos, ou seja, como abrir cartas, e várias outras artimanhas. Isso foi depois publicado e distribuído em determinada feira, e é um ataque e uma sátira amarga para todas as religiões. Ou seja, então a gente vê que eles estão trabalhando com organizações que, inclusive, têm receitas para promover o aborto, para praticar o aborto. Isso é importante. Ok? Por quê? Porque essa prática do aborto está relacionada com essa agenda de usar grupos de mulheres interessadas nas ideias das ordens, ou então ignorantizadas a aceitar as ideias dessa ordem, que, como eu disse no começo, ela se propõe a destruir todas e os estados nacionais. Então, o que é interessante nisso é que a data desse livro, a data de tudo isso que eu estou lendo aqui para as senhoras e para os senhores, é antiga. E é antiga de um modo que faz com que pensem se o que a gente vê hoje não é fruto do comportamento e da agenda dessa organização específica. Então, eu vou dar mais um pouco de tempo para que quem quiser, para quem quiser dizer, chutar quem que escreveu isso, então, para que foi escrito isso, tem a oportunidade de se manifestar. Então, olha só, tem um outro trecho que diz que foi encontrado um projeto para uma
irmandade de mulheres em subserviência aos desígnios dessa organização, que passagens de que ela seria de grande serviço e daria muita informação e dinheiro e iria servir de uma forma muito boa para a organização dos amantes do sexo, e que foi encontrada descrições para essa Irmandade de Mulheres de várias receitas venenosas, inclusive para praticar o aborto. Então, tem algumas pessoas se manifestando, mas eu não tenho certeza se elas estão chutando essa realidade. Quem foi que escreveu isso? Então, aqui antes do intervalo, eu vou falar quem escreveu e por que é importante, para que os senhores tenham uma noção do que está acontecendo hoje. Olha só, mesmo que o que está acontecendo hoje não tenha relação institucional com quem começou com essas ideias, a coincidência é muito grande. A gente sabe, olha só, em poucos trechos, a gente vê que essa organização queria acabar com o cristianismo. Quem mais no mundo hoje quer acabar com o cristianismo? Queria acabar com os Estados nacionais e criar uma grande república na Europa. Queria acabar com os países europeus para criar uma grande república, muito parecida com o que a gente vê que é a União Europeia. Estava disposta a usar mulheres para praticar a sua agenda. E essas organizações de mulheres seriam para libertá-las do preconceito da sociedade em relação a aquelas que tinham mente mais livre e que tinham, inclusive, receitas para praticar o aborto. Então, alguém... Estou vendo aqui que ninguém está se arriscando, mas o nome do livro se chama Provas de uma Conspiração. O nome inteiro seria Provas de uma Conspiração contra todas as religiões e governos da Europa. E quem escreveu foi um ex-maçom chamado John Robinson. E eu achei interessante porque eu não faço, por exemplo, eu vejo que tem muitos católicos rancorosos com a maçonaria, porque uma parte do poder terrestre que a Igreja Católica perdeu se deveu, sim, à atuação de alguns grupos maçônicos. Só que a minha noção da maçonaria, e eu conheço a maçonaria, eu conheço os textos mais antigos da maçonaria, para mim a maçonaria não é essencialmente ruim, e ainda hoje há lojas boas. E esse Provas de uma Conspiração mostra como um maçom, em 1797, ele viu um processo de infiltração na maçonaria causada pelo que é chamado hoje de Illuminati, os Iluminados da Bavária. Essa teoria da conspiração que não é teoria da conspiração. E por que eu digo que não é teoria da conspiração? Porque esse Illuminati, que era o Adam Weishaupt, ele escreveu vários livros. Há registros históricos disso, de que isso tem existido. O Dan Brown, ele escreve o Código da Vinci, ele menciona os Illuminati bem au passant, e ele fala mais dos Illuminati naquele Anjos e Demônio, só que ele descarta de uma forma muito rápida. Okay? A gente nota que ele vende uma conspiração praticada pela Igreja Católica, ok? Ou então por católicos numa alta liderança, e que eu não duvido disso também. É uma das críticas que eu faço dessa briga da Igreja Católica com a maçonaria. Os dois são igualmente infiltrados.
ok? Eles usaram os dois de uma forma muito interessante. A minha leitura não me permite ainda dizer o que influenciou o Adam Weishaupt e se essa ideologia, religião anti e contra o Estado é anterior a ele. Mas eu desconfio que sim, eu gosto muito de teorias de conspiração. Eu sei que isso daí pode desanimar algumas pessoas, mas é a verdade. Eu acho esse tema interessante. E o que é interessante na história do Adam Weishaupt é que ele era um jesuíta. Ele ensinava em escolas jesuíticas e ele foi influenciado por ideias jesuítas. Então, se isso reflete uma ordem dentro dos jesuítas mais radical, eu não sei, ou eu não sei ainda. Mas eu vou começar a partir dessa ideia original, eu vou supor, ok, isso aqui é um pressuposto, que eu não tenho certeza, de que essa merda, essa ideologia, começa com ele. Ele escreve a ideologia dos iluminados, justificativa de minhas intenções, revisão das justificativas de minhas intenções, enfim, uma série de livros explicando como, criando uma moralidade relativa a partir da... Ou seja, necessariamente envolve um outro moralidade. Ele diz que a moralidade do homem, a moralidade pregada pelas religiões, não é boa. Então, há uma nova questão, uma nova moralidade para implementar um plano que envolve, isso está nesse livro. Tudo isso está nesse livro, que envolve o fim dos Estados nacionais na Europa, o fim das religiões e como massa de manobra. E há detalhes no livro que, inclusive, alguns, não é abuso sexual, mas fazer uma agenda de perversão sexual, de estimular esse tipo de coisa na sociedade, eles aceitam usar. Ao mesmo tempo em que eles falam que há uma nova moralidade para que o homem consiga se autogovernar, enfim. Então é interessante a gente ver como essas ideias, olha só, ao mesmo tempo, e eu não vou fazer essa apresentação aqui, eu só vou conversar sobre o que eu tenho estudado, eu tenho lido as obras completas de Marx e Engels. São mais ou menos 40 volumes, eu já estou indo para o 11º. Então, eu já passei pela maioria dos escritos deles, inclusive cartas pessoais, até 1850. E o que eu posso dizer, de uma forma preliminar, o que eu sinto lendo Marx e Engels, é que os sociais deles, eles não se conheciam ainda ali no começo do livro, mais ou menos 1804 e 1835. Só que o Engels era uma pessoa extremamente inteligente e hedonista. Ele escrevia muito para sua família e gostava de desenhar, uma pessoa extremamente inteligente. O Engels. O Marx não era tão inteligente, ele gostava de farra, ele gostava de estudar, mas longe de ser tão inteligente quanto o Engels. E eles, de um questionamento às religiões, os dois a gente vê nos escritos e nas pessoais dos dois, essa transformação de pessoas normais que questionam as suas religiões. Ok, isso aqui não é uma crítica aos ateus, mas o que eu posso dizer é que nem sempre a pessoa que deixa uma religião é para ser uma pessoa ateia sensata, mas às vezes ela se transforma numa antirreligiosa. Então, o que a gente vê são dois rapazes que estão abandonando suas religiões,
mostram uma rejeição às suas religiões, mostram críticas às suas religiões, ainda assim eles têm ali os seus pastores, ok? Eles começam com pastores, eles escrevem suas cartas pessoais, casos de conversas com seus pastores em que eles mostram que não estão acreditando muito naquilo. E em questão de 2, 3 anos, eles passam para o ateísmo, e do ateísmo eles passam para a antirreligião. De modo que em 1800, os dois ateus, mas aquele neo-ateu, ok? Não foi o Richard Dawkins que inventou o neo-ateísmo, foi Marx e Engels. Então, eles mostram um antirreligiosismo extremo, ao mesmo tempo em que eles fazem parte de grupos secretos. Os senhores podem até consultar, eles começam a se encontrar em grupos secretos. O primeiro deles eram os jovens alemães, com essa agenda mais ou menos declarada de acabar com as religiões. E depois dessa jovens alemães, eles vão para a Liga dos Justos e depois para a Liga dos Comunistas. Sendo que a Liga dos Comunistas, ela adquire esse nome mais ou menos em 1846, 1847, mas é só uma extensão da Liga dos Justos e que passa a funcionar de uma forma mais internacional. Então, eles, dessa sociedade, dessa jovens alemães, e vão dos justos e depois para a Liga dos Comunistas. Então, o começo da história deles é muito nesse sentido, ter nas religiões e promover o socialismo. A questão do socialismo, se eles criaram ou não o socialismo, não. Já se falava de socialismo antes, na França e na Alemanha. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que esses dois vagabundos que deram origem ao movimento mais radical socialista, de intervenção na propriedade, de promoção do feminismo, de promoção de aborto, de atropelar as fronteiras nacionais para criar a República a União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, eles vêm mais ou menos da mesma região que o Adam Weishaupt. Então, o que o John Robinson, no seu livro Prova de uma Conspiração, de 1797, diz, é isso, que até então ele via duas vertentes na maçonaria, que era a francesa e a inglesa, com suas características diferentes, mas nenhuma delas com essa intenção de dominar o mundo de uma forma cruel. Mas ele descobre que essa ordem dos Illuminati se infiltraram na maçonaria e em outros grupos, ok? Não foi só na maçonaria, foi na maçonaria e em outros grupos, até mesmo na Igreja Católica, só que ele não fala isso ali no livro, mas a gente sabe que tem maçons na Igreja, maçons não, Illuminatis na Igreja Católica, e ele está revelando isso já em 1797. Então eu estou falando aqui só o princípio para os senhores entenderem o meio e o fim, que seria mais ou menos onde a gente está. Eu vou ler uma série de princípios e propostas da agenda socialista, da agenda globalista nesse programa. Eu já fiz esse programa antes, eu acho que em dezembro do ano passado. Pelo menos algumas informações que eu vou dar aqui eu já dei em outros programas. E a intenção é que os senhores tenham essa noção de que o principal inimigo é interno. O principal inimigo é a ignorância de um povo. Um povo, em primeiro lugar, tem que ser forte. Se a gente está na merda, não é por causa de Illuminati, por causa de socialistas, não é por causa de comunistas. Se a gente está nesse fim de mundo, nessa situação horrível, é porque as pessoas são fracas o suficiente para aceitar a primeira coisa, ok? Não é porque estamos falando que há uma agenda globalista,
que há organizações que não são brasileiras financiando, por exemplo, Marina Silva, Dilma Rousseff e até Fernando Henrique Cardoso e PSDB, para fazer uma agenda que não nos interessa no Brasil. Isso a gente tem que reconhecer. Só que a gente não pode cair de apontar o dedo para fora e acusar um inimigo como se ele não estivesse aqui. Então a gente tem que limpar esse lixo daqui para fora. E essa agenda de acabar com o socialismo no Brasil deve sim vir de mãos dadas com uma agenda internacional, com certeza. Eu só estou dizendo isso para deixar claro que nós não devemos assumir aquele comportamento de povos fracassados, como, por exemplo, os muçulmanos, que culpam o seu atraso em nações estrangeiras. Eles dizem que a culpa do seu subdesenvolvimento não é deles, é de países de fora. Os africanos fazem a mesma coisa, a culpa não é deles, primeiro a culpa era da Europa, depois a culpa era dos Estados Unidos. Sendo que em muitos casos a gente pode ver que esses países, materialmente falando, institucionalmente falando, só trouxeram coisas boas países para a África. Essa agenda mais cretina é feita através de organizações não governamentais, às vezes de organizações governamentais sim, né? Esses países que já caíram nessa agenda e estão fazendo a conspiração aberta. Por exemplo, quando Rússia, China e Cuba querem exportar uma agenda antissemita para as outras regiões do mundo. Só que o principal culpado é o vagabundo que compra essas ideias. O segundo culpado, sim, pode ser aquelas pessoas que estão promovendo. Só que essas pessoas que estão promovendo essas ideias são nacionais e estrangeiras. Então tem que ter essa agenda internacional. Então aproveito aqui até para dizer que essa é a base filosófica da minha crítica contra aquele Ron Paul, que foi no De Noite, aquele programa com o Rodrigo Gentili, em que ele fala que os Estados Unidos não tem que se meter em país nenhum. Pensar assim, não, o Brasil consegue resolver esses problemas. E por um momento o Brasil está bem. Só que a gente vê o Estado Islâmico se infiltrando no Equador, depois em Cuba, depois no Panamá, depois no Chile. Vejam que ainda não tocou no Brasil, mas a gente está deixando o Estado Islâmico se infiltrar para outros países sem uma agenda objetiva para evitar isso. Então, do Equador, o Estado Islâmico vai para Colômbia, para Venezuela, Chile vai para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai e, enfim, para o Brasil. E a gente só começa a atuar quando a gente está... Então essa é a minha crítica ao Ron Paul. Parece que ou é comprado em relação à sua agenda internacional, mas a gente não pode fechar os olhos para fatores internacionais que afetam a ideologia nacional, a ideologia pregada aqui dentro. Ok? Então, acho que eu falei demais nessa introdução. Eu vou fazer um pequeno intervalo e, quando eu continuar, eu vou ler esses textos, essas agendas que os socialistas, os herdeiros dessa ideologia que quer uma nova moralidade, que quer acabar com as religiões, que quer acabar com os estados nacionais e implantar uma nova sociedade, uma nova ordem mundial. Então, continuem com o Patriota. No próximo bloco, eu continuo e fiquem com a Canção do Exército. Muito obrigado e até o próximo bloco. Patriota, continuando, eu expliquei o contexto de como surge essa ideologia do mal e agora eu vou falar um pouco sobre o manifesto. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, porque nunca ninguém falou para os senhores desse livro Prova de uma Conspiração para Acabar com os Governos Nacionais e com as Religiões.
Pergunto para os senhores, para um socialista, uma pessoa de esquerda ou então até mesmo para a ONU, é interessante para eles que as pessoas, principalmente os mais prejudicados, os cristãos, os judeus, é interessante para eles, né, para o pessoal do mal, que vocês saibam que há pessoas no mundo querendo acabar com a sua religião? Não é interessante. Eu tenho certeza que muitos dos senhores já ouviram falar do Manifesto Comunista. Tenho certeza que muitos conhecem o Manifesto Comunista, mas só conhecem essas duas palavras, Manifesto Comunista, quando muito sabem que é de 1848. Mas os senhores já pararam para ler o Manifesto Comunista? É importante ler o Manifesto Comunista. Por quê? Porque ali tem a agenda comunista. Essa agenda comunista, ela era pregada e amplificada por essa organização chamada a Liga dos Comunistas, que era secreta e que foi perseguida em meia dúzia de países porque ela fazia coisas ruins, fazia coisas erradas. Então, o que o Marx e o Engels propõem com esse manifesto é uma série de medidas que poderiam ser realizadas, que poderiam ser postas em prática em alguns países com as condições apropriadas. E quais eram essas medidas? Em primeiro lugar, expropriação da propriedade territorial e emprego da renda em proveito do governo, do Estado. Ou seja, tirar a terra das pessoas e depositar na conta do Estado. 2. Imposto fortemente progressivo. Isso daí já está acontecendo em meia dúzia de países. 3. Abolição do direito de herança. Olha só, na França foi votado recentemente uma proposta de lei que aumentava o imposto de renda para pessoas muito ricas em 85%. Porque se eles ganhassem 1 milhão de euros, eles teriam que pagar 750 mil de imposto. Isso daí é mais ou menos uma extensão dessa agenda do imposto fortemente progressivo, mas entra mais ou menos nessa agenda. Confisco da propriedade de todos os emigrados e sediciosos. Isso daí ainda não aconteceu aqui, mas em países socialistas, em países comunistas, em fase de revolução, isso daí acontece. Então, em breve, pode acontecer aqui no Brasil. 5. Centralização do crédito nas mãos do Estado, por meio de um banco nacional com capital do Estado e monopólio exclusivo. Criação de banco central dependente do Estado, como a Dilma tem pregado que quer fazer, né? O Estado, o Banco Central já é mais ou menos independente, então o PT quer diminuir essa dependência. 6. Centralização de todos os meios de transporte. Ou seja, transporte grátis em termos, né? Porque tem um custo para todo mundo. Pergunto para os senhores, o movimento Passe Livre é marxista ou não é? Ele é, e eles revelam isso na página deles. Então, não é à toa que essa agenda do manifesto, centralização nas mãos do Estado de todos os meios de transporte, esteja refletida lá no site do movimento Passe Livre, que provocou, né, esse quebra-quebra, o vandalismo nas manifestações do ano passado. 7. Multiplicação das empresas fabris pertencentes ao Estado e dos instrumentos de produção, arrendamento de terrenos incultos e melhoramento de terras cultivadas segundo um plano conjunto. Ou seja, mais estatização de empresas, reestatização de empresas, multiplicação das empresas fabris pertencentes ao Estado. O Estado gastando e fazendo coisas. 9. Combinação da agricultura e da indústria, medidas tendentes a fazer desaparecer gradualmente
o antagonismo entre cidade e campo, ou seja, reforma agrária e outras políticas nesse sentido. E 10, pública e gratuita de todas as crianças. Abolição do trabalho das crianças nas fábricas, tal como se faz hoje, combinação da educação com a produção material, ou seja, é abolir o trabalho das crianças trabalhando para seus pais, ou então para alguma empresa, mas combinar a educação delas com a produção material na escola pública. Ou seja, as crianças passariam a ser educadas trabalhando para o governo. Dá para entender? Isso daí é a agenda comunista. Em princípios do comunismo, pelo Engels, um ano antes, em 1847, que influenciou o movimento comunista no sentido do Manifesto Comunista, a gente tem ali uma série de perguntas e respostas sobre o que é o comunismo. E na pergunta número 18, ele pergunta: que curso de desenvolvimento tomará a revolução? E dá 12 itens. O primeiro item é restrição da propriedade privada por meio de impostos progressivos, altos impostos sobre herança, abolição da herança por parte de linhas colaterais, etc. e tal. Ou seja, se alguém procurar a origem ideológica do Manifesto Comunista, que é mais conhecido pelo Marx, né? O Karl Marx é o mais conhecido por ter escrito o Manifesto. Nos princípios do comunismo do Engels, a gente já encontra ali praticamente a mesma agenda, as mesmas palavras. No item 2 ele fala assim: expropriação gradual dos latifundiários, coisa que a gente ouve ainda hoje, fabricantes, proprietários de caminhos de ferro e armadores de navios, em parte pela concorrência da indústria, parte diretamente contra a indenização em papéis do Estado, ou seja, emissão de moeda. 3. Confiscação dos bens de todos os imigrantes e rebeldes contra a maioria do que a gente encontra ali no Manifesto Comunista. Ou seja, o Marx foi mais influenciado pelo Engels do que vice-versa. Item 6, a gente encontra aquela mesma agenda do Manifesto Comunista, que é a centralização do sistema de crédito e dos bancos nas mãos do Estado por meio de um banco nacional com capital do Estado e repressão de todos os bancos privados e banqueiros. Ou seja, centralização do sistema de crédito. 7. Multiplicação do número de fábricas, oficinas, trens e navios nacionais, cultivo de todas as terras e melhoramento das já cultivadas na mesma proporção em que se multiplicarem os capitais, enfim. 8. Esse 8 eu acho mais interessante, porque o Engels fala que a educação de todas as crianças deve ser a partir do momento em que podem prescindir dos cuidados de sua mãe. É quase a mesma coisa que uma educação espartana. O garoto troca o dente de leite e pronto, já pode ser entregado para o Estado para ser educado, né, para ser doutrinado e ser escravizado, para trabalhar lá nas oficinas do governo. E combinar a educação e o trabalho fabril. Dos itens, desses 12 itens do princípios do comunismo, eu acho que esses são mais importantes. Mas, por exemplo, 9, construções de grandes palácios nacionais para habitação e uso coletivo das comunidades de cidadãos que se dedicam à indústria, à agricultura, enfim. É mais ou menos na agenda do PT, nessa construção de estádios de futebol, o pão e circo. É necessário ter pão e circo, então que se cria grandes estádios nacionais para o trabalhador. A ideia é essa, né? É que é para o trabalhador. Então, se eles fizeram isso hoje, provavelmente eles esperam que em 10, 20 anos eles estejam sendo usados ali para o proletariado, né? Porque hoje nenhum proletário consegue ver um jogo aí da Copa do Mundo, então ir a um evento mais burguês, né, entre aspas, nas palavras deles.
E 12, concentração de todo o sistema de transporte nas mãos da nação. Isso é coisa de 1847 e 1848. Lembrando, os Illuminati, o Adam Weishaupt, ele lá na Bavária, cria um centro de formação de iluminados, de pessoas que eram contra as religiões, queriam criar essa nova moralidade, tinham uma visão perturbada de mundo ao ponto de não ter problema em usar as mulheres nesse plano. E pouco tempo depois, influenciam ali os jovens alemães, dentre os quais Marx e Engels, que continuam com a mesma coisa, a mesma ideia. Okay? Eu destaquei esse livro de 1797 para mostrar que essa agenda socialista ela é mais antiga. Ok? Ela teve um tempo para preparar, teve um tempo de preparo. Depois, quando se criam as ligas comunistas, há várias pessoas influenciadas por essas ideias em outros países. O Marx e o Engels foram só socialistas, foram só pessoas que tinham aquela mesma ideia, estavam sendo influenciados por aquela agenda, só que eram mais espertos. Tinham essa capacidade de condução ali do povão. E não demora muito, inclusive com experiências na própria Europa. Se os senhores forem estudar a história europeia, em 1848, aconteceu uma série de revoluções. Inclusive uma revolução que tirou um rei na França e na Alemanha também teve ali uma grande contra-revolução por causa da animosidade causada por comunistas. E isso daí está nessas obras completas do Marx e do Engels. Eles, na época, trabalhavam tanto nessa organização secreta, quanto também como jornalistas em jornais de influência, que influenciavam a opinião pública. Inclusive, é uma outra informação interessante. A gente vê ali que os Illuminati eles se propunham a influenciar outros países, se infiltrar em outros países por meio de organizações, sociedades literárias, e os jovens alemães eram justamente isso. Era uma sociedade literária com intenções antirreligiosas e que acabou cooptando ali o interesse do Marx e do Engels. E esse tipo de coincidência é o mesmo tipo de coincidência que nos faz ver essa parte da agenda, né, concentração do sistema de transporte nas mãos da nação, e quando os senhores consultam as páginas do movimento Passe Livre, a gente vê que é uma organização marxista. Organização que foi influenciada pelos influenciados por aquela agenda original. Em 1848, já tem tentativas de imposição de democracias socialistas na Europa, mas em 1870 tem, eu acho que a primeira vez no mundo civilizado, a Comuna de Paris, por 3 dias. Okay? Olha só, a Comuna de Paris, essa agenda comunista, não começa em 1977. Eu digo isso com muita convicção, porque tem gente que fala de comunismo como se fosse uma invenção dos russos em 1917. Desculpem, em 1917, na Revolução Russa. Isso é burrice. E muitas vezes eu digo, até mesmo porque eu já fui vítima disso. Um dos motivos que me interessaram fazer esse vídeo, esse programa, tocar nesses assuntos, foi que a resistência que eu vi de algumas pessoas em relação a ter consciência dessa agenda internacional era o mesmo argumento que eu usava. Eu pensava assim, não, os governos eles não vão ser bobos ao ponto de abrir mão de seus direitos. É papo furado. É papo furado e furadíssimo. Por quê? Se a gente for ver o terceiro PNDH, olha só, terceiro PNDH, é uma lei, tem uma lei que estabelece o terceiro PNDH, Plano Nacional de Direitos Humanos,
e num dos objetivos estratégicos chamado Promoção dos Direitos Humanos com princípios orientadores das políticas públicas e das relações internacionais. Tem a proposta B, que diz propor e articular o reconhecimento de status constitucional, olha só, de status constitucional, de instrumentos internacionais de direitos humanos novos ou já existentes, ainda não ratificados. E por que eu digo isso como uma prova de que sim, a gente é possível encontrar pessoas que estejam dispostas a abrir mão de sua soberania, da soberania nacional? Porque hoje, a maior parte dos políticos, a maior parte das pessoas que participam desse esquema, elas não estão nem aí para a soberania nacional, desde que não interfira no ganha-pão delas. Então, se o PT, de uma forma tão corajosa, escreveu aqui, propor e articular reconhecimento de status constitucional de instrumentos internacionais de direitos humanos novos ou já existentes ainda não ratificados, ou seja, ainda não foram ratificados pelo Congresso. Mas, se a gente articular algum tipo de lei ou de dispositivo legal que reconheça automaticamente status constitucional para os instrumentos internacionais das organizações que a gente faz parte, por exemplo, Organização dos Estados Americanos e ONU, a gente está abandonando uma boa parte da nossa soberania. A própria ideologia por trás da União Europeia envolveu o abandono de uma boa parte da soberania deles. Então, esse argumento de que os Estados não vão abrir mão de sua soberania é papo furado, é vagabundagem. No caso da Marina Silva. A Marina Silva, ela sempre atuou pelo bem de uma agenda internacional. Ela não está nem aí para o brasileiro. Por ela, não se plantaria no Brasil. Por ela, quem paga a Marina não é esse 1.400.000 que ela ganhou só em palestra e que ela não quer dizer, né, quem pagou ela, porque ela veio com aquele papo furado nos debates. Ah, não, por mim eu falaria. Mas eu tenho um acordo de sigilo dos meus clientes que eles não querem ser identificados. Como não querem ser identificados? Ela, para a nova esquerda, né, para muita gente, é a possível futura presidente do Brasil. Quem não quer se identificar com a figura de um presidente do Brasil? É papo furado, é mentira, é vagabundagem dela. Então, quem paga ela, quem paga mais ela, são essas organizações. Então, ela vai fazer a agenda dessas organizações. Quem pagava mais o Fernando Henrique Cardoso eram essas organizações. Então, ele fez mais a agenda externa do que interna. O Brasil saiu prejudicado por causa disso. O Lula nem se fala. O Lula, a Dilma, eles estão interessados nas propostas do Foro de São Paulo. O interesse legítimo da maior parte dos brasileiros que são contra a legalização de drogas, contra o aborto e a favor da maioridade penal, do aumento, né? Não, da redução da maioridade penal, isso vai para o saco. Ou os senhores acham que é por acaso que 90% da população é a favor da redução da maioridade penal, mas a gente não consegue isso? O processo político é corrompido. Então, não é legítimo. Então, se o vagabundo fala que, mas foi aprovado por Congresso, pelos políticos, é uma vagabundagem. Isso daí não quer dizer nada. A maior parte da população é contra contra o aborto, mas o governo continua tentando promover uma agenda para o aborto. A maior parte da população é contra a legalização das drogas, mas o governo continua tentando promover isso. E no caso da maioridade penal, mais ainda. A maior parte da população é a favor da redução da maioridade e o governo não faz nada. Como já mostrou no caso do desarmamento.
Então, tem essa parcela de culpa, sim, de organismos internacionais que promovem ideologia. Mas, claro, o principal é de vagabundo que continua colocando no poder vagabundos petistas, pessoalistas, partido verdistas, enfim, que vão fazer essa agenda que não é brasileira. Não é uma agenda boa para nós. E a explicação está toda lá, está toda no passado. Então, há sim pessoas interessadas em abrir mão, em vender, em abrir mão da soberania nacional por dinheiro. Simples assim. Aí eu pergunto até para os senhores, que tipo de pessoa mais facilmente vai conseguir, ou então não vai ter problemas em abrir mão da soberania nacional se tiver uma vantagem pessoal para ela? Alguém se arrisca? Que tipo de pessoa? São as pessoas mais baixas, mais sem moral, mais incompetentes. Conforme esse livro do John Robinson. Ele já falava que, em muitos casos, esses Illuminati, então, essas pessoas de organizações secretas que querem pregar uma agenda externa, uma agenda deles, eles vão se beneficiar muito de vagabundo. Pega o Barack Obama, pega o John Kerry, pega, olha só, é à toa que os nossos dois últimos presidentes e mais o próximo, um era praticamente um analfabeto, né? Lula. Praticamente um analfabeto. Então é fácil você manipular um semi-analfabeto, dando dinheiro para ele vender o país dele para interesses internacionais. É fácil você usar essa monstra que está no poder, que não consegue terminar uma frase sem mostrar que ela é incapaz de se expressar. É fácil você usar ela para detonar uma empresa nacional, a Petrobras, e detonar essa empresa para beneficiar tanto ela quanto determinados interesses. É fácil. E mais fácil ainda é manipular a semi-analfabeta ali da Marina Silva. Marina Silva só vê, ela não consegue falar sem que a gente pense que ela não tem uma boa formação intelectual. E é exatamente o tipo de gente que tem mais problema em se sustentar com seu próprio talento. Então elas têm que se vender, então têm que vender suas consciências, seu país, para sobreviver de uma forma que elas acham boa, né? Tipo, uma forma mais rica, uma forma mais com menos restrições materiais. Então isso já estava previsto lá na agenda inicial do Adam Weishaupt, enfim, que essas pessoas seriam usadas sim para promover a agenda delas. Então essa foi uma das intenções que isso foi um dos motivos que me fizeram ir mais à frente com esse programa. E o outro foram as perguntas da Ana Elisa Pavlenko, que também tem entrado muito em contato perguntando sobre essa agenda e que a gente precisa saber, a gente precisa conhecer. Eu fiquei muito feliz de ver que tem pessoas estudando isso. Eu sinto muita falta de tocar no assunto com as pessoas e a pessoa não sabe nada. Tipo, ela mesma vai perceber que agora que ela está lendo essas obras, agora ela vai perguntar lá para alguém sobre determinado item do manifesto. É difícil. Quem é que vai saber sobre Fundação Ford, Fundação Rockefeller? Tá certo que mais pessoas estão se manifestando nesse sentido. Mas é complicado a gente encontrar pessoas que têm esse conhecimento. Então, eu fiquei bem feliz de saber que ela tem esse conhecimento e que está procurando pessoas para bater papo. Eu mesmo, tipo, eu sinto muita falta disso na sociedade, de pessoas que eu possa estar falando sobre, não sei, futebol, sobre política. Tá bom, então agora vamos falar sobre a origem do pensamento do Marx.
por que o Marx se transformou no filho da puta que ele é? De uma forma objetiva, e não achar que aquilo ali caiu do céu. Porque, mais uma vez, quando a gente estuda a vida dele, do Engels, a gente vê que eles estavam dentro de uma estrutura para acontecer. Eles foram instrumentais para que o comunismo ele se desenvolvesse e crescesse. Só que eles também se inseriram em organizações que já existiam e manipularam um grupo para purificar essas intenções e para conseguir melhor alcançar objetivos que já existiam. Então, já pulando alguns anos para frente, mais ou menos 60 anos, a gente tem o célebre Decálogo do Lênin. O Decálogo do Lênin é interessante porque muitas pessoas questionam a sua veracidade. Muitas pessoas acham que é teoria da conspiração, muitas pessoas acham que ele pode ter escrevido o Decálogo do Lênin, e muitas pessoas acham que ele pode não ter elaborado esse decálogo. Só que o fato é que isso pouco importa. Ok? Para mim, sinceramente, isso daí é de pouca relevância se o Lênin escreveu ou não. O que importa é que quando a gente compara aquilo com a agenda comunista e o que a gente vê acontecendo hoje, é como se ele tivesse realmente pensado e elaborado o decálogo, esse decálogo. Ok? Eu, particularmente, acho que ele escreveu sim. Eu estou só falando que existe essa controvérsia. Existe essa controvérsia em relação a se ele escreveu ou não esse decálogo. Minha opinião é que ele escreveu. E a minha argumentação é que é tão parecido com o que está acontecendo que não tem muito por que se preocupar se é verdadeiro ou não. Por exemplo, o primeiro item do Decálogo do Lênin, que ele teria feito em 1915, 2 anos antes da Revolução Russa, diz assim: corrompa a juventude e dele liberdade sexual. Olha só, corrompa a juventude e dele liberdade sexual. Não é à toa que pessoas influenciadas por ele, inclusive um húngaro ou um tcheco, eu vou tentar me lembrar do nome aqui, foi um dos primeiros que já em 1920, 1925, tentou colocar educação sexual nas escolas. E as pessoas podem pensar assim, não, isso é muito radical. Só que o Marx já falava em acabar com a relação filhos em 1848. O Lênin falar em corromper a juventude e dar liberdade sexual em 1915 não é nenhuma novidade, não é nada fora do normal quando a gente estuda a história socialista. Depois o item 6 diz: colabore para o esbanjamento do dinheiro público, coloque crédito à imagem do país, especialmente no exterior, e provoque pânico e desassossego na população por meio da inflação. Isso daí aconteceu durante muito tempo no século XX e em vários países. O que o PT está fazendo hoje é exatamente isso. Tem gente que menciona, né, aquele retardado, tem um tal de poeta e ateu. O cara que se diz poeta e ateu, para mim parece um vagabundo que tiraram da rua, pagaram ele só para dar a imagem dele e mandam lá uns textos sem noção no lugar dele. Mas me lembro que algumas pessoas vieram me perguntar sobre um texto que ele escreveu, falando que o problema do mundo seria resolvido se as pessoas aceitassem que o Banco Central simplesmente emitisse dinheiro. E as pessoas não. E quem me perguntou falou assim, não, mas realmente, por que o Banco Central não começa a emitir dinheiro para pagar tudo? Os senhores já pararam para pensar nisso? Eu acho que, assim, intuitivamente, a pessoa vai saber que o Banco Central aliás, a Casa da Moeda
não emite tanto dinheiro quanto necessário para dar uma ambulância e uma casa para todo mundo, porque isso gera inflação. Olha só, vou dar um exemplo mais simples possível, para todo mundo entender. Eu estou vendo aqui na minha mesa um iPad, um laptop e um pote de gel antisséptico. Vamos supor que hoje o dinheiro no mundo para fazer as transações entre esses três produtos é de R$ 10 para o laptop, R$ 15 para o iPad e R$ 2 para o álcool em gel. Então, 2 mais 15, 17 mais 10, 27. Acompanhe. Então, vamos supor, por algum motivo, eu duplique a oferta de dinheiro. Olha só, eu dupliquei, ou quadrupliquei a oferta de dinheiro. Vamos só duplicar. Foi para 54 o número de dinheiro disponível. Só que se eu não mudo minha produção, se eu continuo com um iPad, um laptop e um álcool em gel, eu vou só dobrar o preço deles. E olha só, a emissão de moeda não gera nenhuma produção a mais. Então é provavelmente isso que vai acontecer, mais inflação. Por isso que não se emite moeda para resolver os problemas do mundo. É claro que retardados como poeta e ateu, ele compra essa ideia. Só que pessoas sensatas não compram. Mas é necessário para os socialistas que as pessoas preguem essa ideia. E por isso que o Lenin fala em colaborar para o esbanjamento do dinheiro público. Então, se for necessário pagar um blogueiro vagabundo para dizer que o Banco Central tem que emitir mais moeda a despeito das consequências, eles vão fazer. Só dei esse exemplo para mostrar como há pessoas na sociedade pregando isso. Quando se fala ali, corrompa a juventude e dele liberdade sexual, o que não falta é exemplo. Estão pregando pedofilia, estão pregando as coisas mais bizarras hoje. Estão pregando ali umas obras artísticas, performáticas, gays em público, que atenta até o atentado ao pudor. Porque isso é necessário para promover esse mundo novo, essa nova ordem mundial. Depois, o item 9 diz, contribua para a derrocada dos valores morais, da honestidade e da crença nas promessas dos governantes. Nossos parlamentares infiltrados nos partidos democráticos devem acusar os não comunistas, obrigando-os sem pena de expô-los ao ridículo a votar somente no que for do interesse da causa socialista. E 10. Procure catalogar todos aqueles que possuem arma de fogo, para que elas sejam confiscadas no momento oportuno, tornando impossível qualquer resistência à causa. É só um negócio que eu achei interessante lendo as obras originais, lá, as obras completas do Marx e do Engels. É que em determinado momento, eu acho que o Marx defende o armamento populacional. Então essa é uma parte da agenda que se desenvolveu com o tempo, do desarmamento, e que já aparece com Lenin. E depois que ele toma o poder, que ele assume o poder, ele prega o controle das armas, né? Ele está quem sabe quem é o inimigo e mata o inimigo. Pouco tempo depois, o Lenin, e já ali com a sombra do Stalin e do Trotsky, cria a Terceira Internacional Comunista em 1921. E nessa Terceira Internacional, ele estabelece uma série de regras para os partidos comunistas. E a partir de 1921, a gente vê pipocar partidos comunistas, principalmente porque uma das condições da Terceira Internacional era que um partido comunista deveria se chamar Partido Comunista de tal país. Por isso que o original, eu acho que é o PCdoB, né? O Partido Comunista Brasileiro, eu não me lembro. Mas, enfim, ele determina, tem um item específico que determina que todos os países filiados à Internacional Socialistas devem
devem ter como nome o Partido Comunista de tal país. Eu vou ver se encontro aqui na minha colinha, que inclusive eu vou tentar disponibilizar em breve. Aqui. Conforme tudo o que foi exposto acima, é o item 17. Os partidos que, desculpem, 28. Os partidos que desejam filiar-se à Internacional Comunista devem mudar seu nome para Partido Comunista de... A questão do nome não é meramente formal, mas possui grande importância, pois a Internacional Comunista declarou uma guerra decidida contra o mundo burguês e os partidos social-democratas amarelos. Interessante que das condições da Terceira Internacional, logo de cara ele fala assim: a propaganda e a agitação cotidianas devem ter um caráter efetivamente comunista e corresponder ao programa e às resoluções da Terceira Internacional. Os órgãos de imprensa controlados pelo partido devem ter a redação a cargo de comunistas fiéis, provadamente devotados à causa proletária. As editoras partidárias e a imprensa, periódica ou não, devem estar inteiramente submetidas ao Comitê Central do Partido. O que eu quero dizer com isso é que esse excesso de socialismo na cultura brasileira é fruto dessa agenda, de uma agenda declarada. Okay? Muitas coisas que se falam nas condições da Terceira Internacional é só revisitação de propostas passadas. Tem um outro item muito importante, que é o item 4, que diz assim: o dever de propagar as ideias comunistas inclui a necessidade da propaganda persistente e sistemática nos exércitos. Nos lugares onde as leis de exceção proíbem essa agitação, ela deve ser realizada clandestinamente. Renunciar a essa tarefa equivale a trair o dever revolucionário e desmerecer a filiação à Terceira Internacional. Ou seja, um dos únicos itens que eu vejo os comunistas dizer que é uma necessidade especial, persistente e sistemática de propaganda nos exércitos. Não é à toa que a intentona comunista, ela foi iniciada aqui no Brasil, né, em 1985, foi iniciada por quem? Por militares comunistas. Não é à toa que em 64, comunistas lutaram contra a reação dos militares, que comunistas estavam infiltrados ali entre os comunistas, no exército, por exemplo, o Lamarca e o Marighella, dois vagabundos. Não é à toa, é agenda. Então, essa agenda gera consequências. No item 6, ele fala que os partidos que desejam filiar-se à Terceira Internacional devem denunciar não somente o social-patriotismo, como também a falsidade e a hipocrisia do social-pacifismo, demonstrando sistematicamente aos trabalhadores que, sem a derrubada revolucionária do capitalismo, nenhuma corte internacional de arbitragem, nenhum tratado de redução de armamento e nenhuma reorganização democrática livrará a humanidade de novas guerras imperialistas. Então, olha só, no item 6 da Internacional Comunista se prega a redução de armamento global. Mas, ao mesmo tempo, eles pregam uma luta armada, infiltração no exército. É uma agenda do mal, é uma agenda cruel. Eu só vou falar essas porque tem duas importantes, que são as obras dos socialistas fabianos, que a gente também vai ver impacto na sociedade moderna. Então, como eu já falei mais, eu acho que uma hora seguida, eu vou fazer aqui um intervalo. Quando eu retornar, eu vou falar sobre a conspiração aberta e sobre a nova ordem mundial. E as origens dela, né? As origens desse termo, as origens mais fortes, a consolidação do termo, enfim. Então, fiquem com Patriota. Ouçam hino da Proclamação da República agora e daqui a pouco estou de volta. Muito obrigado, até o próximo bloco. Se tiver alguma dúvida, podem perguntar. Retornando com o Patriota, Voz da Resistência. Eu acho interessante esses livros do H.G. Wells, porque ele é muito mais próximo da nossa realidade do que
aquela agenda mais revolucionária, marxista, leninista. Eu acredito que vai chegar um tempo em que a gente vai sentir mais aquela agressividade. Só que a conspiração aberta, eu acho que ela explica muito da revolução cultural que o mundo tem enfrentado. Inclusive, só para fazer um adendo, eu sei que tem muita gente que se acha esperta, que até porque, assim, das pessoas que eu converso, quando eu falo isso, eu conheço o Gramsci, eu já li alguma coisa do Gramsci, e eles sempre falam, não, o Gramsci começou com isso. Só que nos textos do Marx, e lá do John Robinson, e lá do Ada Weishaupt, já se falava em revolução social através da educação de pessoas aparentemente inocentes. Aliás, inocentes de uma forma clandestina, de uma forma traiçoeira. Mas essa intenção, ela é típica de quem quer assumir o poder de uma forma... Então, não é à toa que essa revolução cultural não é uma novidade, não é o Marx, nem o mesmo Marx que inventou, se bem que o Marx usou muito isso. Mas é mais antigo do que isso. De qualquer forma, interessante da conspiração aberta é que ela explica muita coisa, inclusive do movimento mais ambientalista, inclusive dessa agenda mais absurda relacionada com aborto e controle populacional. Então ela começa não, né? No meio do livro lá a gente encontra 7 pontos dessa agenda da conspiração aberta. Então ele fala assim que os princípios mais gerais podem ser ditos como definidores da conspiração aberta e que colocam essa conspiração, que une essa conspiração. E é possível que mesmo eles, o 7º pode ser, se não... o que está escrito aqui é mais ou menos que alguns deles podem ser ou muito restritivos, se não até desnecessário. Para escrevê-los, parece inevitável, porque estão intimamente associados com a morte contínua da tradição sobre a qual as esperanças de uma humanidade em expansão é depositada. Então aí começa com os 7 itens, esses princípios da conspiração aberta. O primeiro é a completa afirmação prática e teórica da natureza provisória dos governos existentes e da nossa consciência sobre isso. Então já começa revisitando uma agenda específica que já foi apontada em 1797 e que, inclusive, Marx e Engels continuam, né? Eles são internacionalistas, eles não são tão patriotas assim, se bem que o Engels era um pouquinho nacionalista assim. Mas, de qualquer forma, começa esse texto de 1928, diz que para você fazer essa conspiração aberta, para você ser um socialista que promove essa agenda, você precisa ter essa consciência. Se você quer fazer isso aos poucos, você tem que ter uma consciência, tanto prática quanto teórica, da natureza etérea dos governos. Que esses governos vão acabar e vão dar lugar para uma nova ordem mundial com um governo mundial. Okay? Então não é conspiração, não é teoria de conspiração, é uma conspiração aberta. O item 2 diz que para minimizar de todas as formas possíveis o conflito entre governos, o seu uso militante do uso individual e da propriedade. Deixa eu entender aqui para poder traduzir melhor. Assim, que se minimize o conflito entre esses governos e a sua interferência com o estabelecimento de um sistema econômico mundial, ou seja, a intenção seria
estabelecer um sistema econômico mundial, eles dizem com alguma liberdade, mas por trás disso está aquele conceito de Organização Internacional do Trabalho, que é mais ou menos definir quem faz o quê no mundo, não deixar que as pessoas, ou então que o mercado livremente determine, mas que no sistema econômico mundial diz o que cada um vai fazer, então o que cada área pode fazer. E no próximo item ele fala que a determinação para substituir propriedade privada, local ou nacional de, pelo menos, do crédito, dos transportes e da produção de alimentos para a responsabilidade de um diretorado mundial servindo aos interesses comuns da raça. Ou seja, a gente tem que, pelo menos, substituir a propriedade privada e até estatal do crédito, do transporte e da produção de alimentos para uma organização internacional supranacional. E é outro objetivo da conspiração aberta. Por exemplo, a própria reserva legal aqui no Brasil é um pouco da consequência disso. Porque o interesse ali não é aumentar a produção de alimento, mas subordinar o interesse da produção de alimento a um interesse internacional. Então, não é à toa que no Brasil 50% dos territórios em que é possível plantar, eles são reservados, seja para a natureza, seja para índios, seja para qualquer absurdo que não é produção de comida. O 4 diz o reconhecimento prático da necessidade de controles biológicos mundiais. Por exemplo, é interessante falar assim, é necessário o reconhecimento prático da necessidade de controles biológicos mundiais. Por exemplo, ele coloca no mesmo patamar a população e as doenças. Ou seja, a população é uma doença e a doença é a população. Daí o item 4, isso daí justifica, por exemplo, políticas eugênicas, esse vídeo do Pirula que eu comentei, né? Em que ele, por exemplo, chama aquela menina com anencefalia de boneca, diz que não é uma pessoa que está ali, a desumanização evidente e explícita, vista que os senhores podem ver ali no vídeo dele e que prova o que eu estou falando e que prova que isso pode influenciar pessoas. Depois o item 7 diz que devemos admitir, até que ponto vai essa conspiração aberta? A admissão da nossa imortalidade, de que nossa imortalidade é condicional e deita e reside na raça, ou seja, no grupo, e não na nossa individualidade. Ou seja, para quem aceita essa conspiração aberta, para que essa conspiração aberta dê certo, é necessário que as pessoas coloquem na cabeça que a salvação delas não é individual, ela é coletiva. E isso implica a criação de uma nova religião, ou então da reforma das religiões existentes, para que as pessoas não associem a sua salvação a uma salvação individual. A sua salvação reside na salvação do grupo. É uma nova religião. Falar isso é religioso. Então, o que se propõe aqui, por mais não cristão que seja, é extremamente religioso. Mas é uma religião em que a sua imortalidade, ou seja, se fala de imortalidade da pessoa, e essa imortalidade reside não na sua salvação individual, mas do grupo. E 12 anos depois, o H.G. Wells, muito mais explícito, falando sobre o socialismo fabiano, que eu estou devendo um programa só sobre o socialismo fabiano. Socialismo fabiano são dissidentes marxistas que, por exemplo, o próprio H.G. Wells fala no seu livro, ele critica essa ideologia de guerra de classes. Ele diz que aquela ideologia marxista de guerra de classes, ela tem que ser transformada para uma agenda de amor, de coletividade, que as pessoas não podem pensar assim, enfim. Mas, de qualquer forma, em 1940, ele revisita suas ideias e escreve
o livro chamado A Nova Ordem Mundial. Olha só, tudo que eu estou falando aqui começa em 1797 e já fala na abolição dos Estados Nacionais para criar um Estado supranacional. Então, o que eu estou falando até aqui é da intenção de haver um governo global e dessa agenda, como essa agenda está evoluindo no tempo. Agora, eu finalmente chego nessa nova ordem mundial, que também não é nem tão nova, né? Antes desse livro já havia o novo no Temple, enfim, já havia referências a essa nova ordem mundial. Só que de uma forma acessível, de uma forma mais que os senhores podem encontrar, apesar de ser muito pouco divulgado e por motivos óbvios, o que tem de mais interessante é esse livro, porque compila essa intenção, compila aquelas pessoas que ele conseguiu convencer de assumir essa postura de uma conspiração aberta, o que elas devem fazer e qual vai ser a agenda delas a partir de então, depois de 1940. Então, ali no livro A Nova Ordem Mundial, ele reforça a necessidade de alterar a Declaração dos Direitos Humanos para ficar mais abrangente e concordante com as ideias coletivistas. Então, número 1, isso daí são alguns itens que ele lista que são necessários para implantar essa nova ordem mundial, que é: todos os homens têm direito à nutrição, cuidado, saúde e as condições necessárias para que ele manifeste o desenvolvimento de todas as suas possibilidades físicas e mentais e para que ele se mantenha saudável do nascimento à morte. Isso daí dá origem à estatização da saúde, como o Obama quer fazer nos Estados Unidos, como os socialistas tentam fazer aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, quem não conhece, há propostas no Congresso hoje regulamentar as profissões de professor de artes marciais. Tem pessoas falando na possibilidade de condicionar a aula de arte marcial à graduação em educação física. Então, tomem cuidado e acompanhem a evolução no Congresso Nacional do que está acontecendo, porque em breve pessoas que às vezes não têm o terceiro grau, mas são ótimos professores de artes marciais, vão ter que deixar de dar essa aula por uma questão de o governo controlar sua profissão. Enfim, o segundo item da nova ordem mundial é: todos os homens têm o direito à educação para fazer dele um cidadão interessado e útil. E educação adicional será dada para dar igualdade de oportunidade para o desenvolvimento de seus talentos únicos ao serviço da humanidade, além da mais completa liberdade de expressão, associação e culto. Enfim, todos têm direito à educação, ou seja, educação estatal, aumentar cada vez mais o que a gente gasta em educação a despeito do resultado. Tem 4, todos devem poder comprar e vender sem nenhuma restrição discriminatória tudo que possa ser legalmente vendido e comprado. Ou seja, não é uma ampla liberdade de vender e troca. Vai poder comprar e vender sem restrição tudo que pode ser vendido e comprado nas quantidades e nas reservas que sejam compatíveis com o bem comum. Ou seja, a gente nota a contradição. Eles falam: todos podem comprar e vender sem nenhuma restrição discriminatória, mas logo em seguida diz que só pode comprar e vender tudo que pode ser vendido e comprado legalmente e em quantidades específicas. Então é absurdo. Também diz que todos têm direito de ir e vir livremente às próprias custas, em todos os lugares onde sua presença não é destrutiva, que não sejam perigosas para ele, e nem que sua presença seja seriamente inconveniente para seus colegas cidadãos. Ou seja, absurdo, puro e simples, é o direito de ir e vir condicionado, como estão fazendo com as reservas legais. As pessoas não sabem, mas essas reservas legais que estão montando, elas... o homem branco, quem não é índio, não pode entrar. O índio pode ir para fora tranquilamente, agora o homem branco não pode ir lá. Por quê? Porque
que eles seguem essa agenda. O item 9 é interessante, porque diz várias limitações no tratamento desumano no preso, inclusive admitindo prisão máxima de 15 anos. Então a gente pega aqueles 2 vagabundos que mataram aquele menino Bernardo e para o socialista lá, pena máxima de 15 anos. Mas não para por aí. Tem aquela Georgia Guidestone. Georgia Guidestone, ela foi criada, aliás, ela foi descoberta, né, colocaram, ele apareceu na Geórgia em 1979 e tem 10 regras da nova ordem mundial, 10 regras New Age, da nova era. New Age tem tudo a ver com nova ordem mundial, coloquem isso na cabeça. Os 2 primeiros itens são manter a humanidade abaixo de 500 milhões de habitantes em perpétuo equilíbrio com a natureza, ou seja, um item ambiente fascista. E o segundo item é controlar a reprodução sabiamente, aperfeiçoando as condições físicas e a diversidade, ou seja, e o segundo item é eugênico. Então a gente nota que alguns itens da agenda comunista, principalmente do socialista Fabiano, que eu, como já disse, eu vou ter que fazer um outro programa sobre isso, eles estão ali, que é o controle populacional e a eugenia. Depois o item 4, que é controlar a paixão, a fé e a tradição, e todas as coisas com razão moderada. Então, é necessário um controle da fé, da paixão, da tradição. E 10, não ser um câncer sobre a terra, deixar espaço para a natureza, como se o homem representasse uma ameaça para a natureza. Enfim, não vou poder falar sobre a Carta da Terra, então eu acho que eu vou ter que fazer um programa só sobre a Carta da Terra, até mesmo porque é grande. Mas eu espero que tenha esclarecido para muitas pessoas um pouco sobre o que é a nova ordem mundial, o que a gente... Olha só, qual é o autor do livro A Nova Ordem Mundial? É o H.G. Wells, agradecendo aí a participação da Ana Elisa Pavlenko. Eu não sei se é fácil ter acesso a esse livro, é mais fácil, um dos 2 é mais fácil de conseguir. Ou é o The Open Conspiracy, que é a conspiração aberta, ou esse The New World Order, a nova ordem mundial. Um deles eu penei muito para conseguir, eu acho que eu só consegui comprar, comprando o livro físico. O outro eu consegui a versão em PDF, eu acho que até na Amazon. Mas é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, pode entrar em contato. Eu tenho aqui 4 minutos ainda. Um negócio que eu achei interessante nessas conversas com a Ana Elisa, que ela perguntou sobre o Instituto Tavistock, que eu achava que poucas pessoas conheciam, mas é um instituto que faz essa agenda psicológica, né? Agenda de controle psicológico, de mensagem subliminar, uma boa parte dela passa pelo Instituto Tavistock. Então, estou tentando aqui ver como é que começou essa conversa. Eu acho que foi a pergunta sobre o Instituto Tavistock. Mas é isso, infelizmente o tempo acaba por aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida, tenho ainda mais 3 minutos. Mas é importante que a gente tenha essa noção. Não? A gente não pode ser ignorante, como, por exemplo, o próprio Ron Paul, que acha que o ISIS e o comunismo, o socialismo, nunca vai chegar até os Estados Unidos. Digo mais, se os Estados Unidos tivesse sido mais incisivo no Vietnã, mais incisivo na Coreia, e não deixado que os comunistas ganhassem, talvez a situação nos Estados Unidos e do mundo hoje fosse bem melhor. Só que não, a gente tem seguido essa agenda, que também é socialista, do politicamente correto, que não pode criticar, que não pode falar mal da pessoa, que não pode criticar coisas hediondas que estão na nossa frente, como, por exemplo, ali essa agenda dos esquerdistas, daquele biólogo lá, o Pirula, e que deixa evidente para ele, né, que ele não tem medo em falar para as pessoas
que a criança que nasceu com um pedaço do cérebro, ok? Não é o anencefalia, tem um erro de muitas pessoas que é falar que a anencefalia é a total ausência de cérebro, mas não é. Eu acredito que exista crianças nessa situação, mas devem morrer na barriga da mãe. Algumas pessoas nascem com um cérebro mal formado, então não é completamente sem cérebro. É claro que é um cérebro disfuncional e que assim, são pessoas com doenças mentais. Só que não torna elas menos gente, ok? Torna elas pessoas específicas, com problemas específicos, mas não é menos gente, não é mais moral matá-las. E essa agenda de ser moral matar, de classificar quem deve ser morto ou não, influencia eugenistas, influencia esses socialistas mais radicais e influencia pessoas ignorantes como o Pirula, que acha que a morte ali de pessoas com problemas é moralmente justificada. Então é isso, muito obrigado pela audiência e todas as pessoas que ouviram, a Ana Elisa Pavlenko, meus pais, Jackson Silva, o Leonardo Aires, o Bruno Carvalho, o Marcos Gomes, enfim, muito obrigado aí pela audiência e até a semana que vem. Descansar à vontade e liberdade de ação. Muito obrigado.